Olá, meu querido irmão, querida irmã que está aqui nos acompanhando mais uma vez nessa classe sobre a cruz de Cristo, onde nós estamos tentando aprender mais sobre esse aspecto do Evangelho, da obra do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus. Espero que você esteja animado, já estamos chegando na terceira aula, tá bom? E hoje o nosso tema é a autossubstituição de Deus. A autossubstituição de Deus. Eu sei que parece ser um nome um pouquinho estranho, tá bom? Mas espero que durante o decorrer da aula você possa ter esclarecido essa ideia na sua mente, tá? Para introduzir o nosso assunto, eu gostaria de citar o texto de Números, capítulo 14, que diz assim, ó: O Senhor é muito paciente e grande em fidelidade, e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição, e castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a terceira e quarta geração. Então olha só, o autor de Números aqui está nos dizendo, está nos dando um retrato do Senhor, do nosso Deus. E ele diz que o nosso Deus é paciente e é fiel, e ele é um Deus pronto a perdoar, é um Deus que perdoa. Todos os atributos que nós amamos de Deus. Só que tem uma frase que chama atenção aqui. Ele diz assim: se bem que não deixa o pecado sem punição. Então ele está considerando também o atributo da santidade e justiça de Deus aqui. Ele diz que Deus não é apenas bondoso, paciente, fiel e perdoador. Ele também é um Deus santo, justo. Muitas vezes, quando nós falamos de Deus, nós temos a tendência de pegar somente aquilo que nós gostamos acerca do caráter de Deus e deixar de lado aquilo que nós não gostamos, mas nós não podemos fazer isso. Então o autor bíblico aqui está nos dizendo que Deus é um Deus que perdoa, mas que não deixa o pecado sem punição. É isso que o texto bíblico está nos dizendo. Olha só esse texto de Provérbios. Absolver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. Absolver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. Agora, pare 5 segundos e pense um pouquinho mais sobre esse versículo, as implicações dele. Vai lá, 5 segundos. Olha só o que é interessante. Paul Washer, um grande pregador batista do nosso tempo, ele diz que esse texto nos apresenta aquilo que talvez seja o maior, entre aspas aqui, problema das Escrituras. O maior problema entre aspas, das Escrituras. Porque olha só, aqui o texto está nos dizendo aquilo que o Senhor não gosta, aquilo que o nosso Senhor odeia, aquilo que o nosso Deus abomina. E ele diz que o nosso Deus, ele abomina quem absolve o ímpio e quem condena o justo. Ou, a absolvição do ímpio e a condenação do justo são coisas que o nosso Senhor odeia. Agora, pergunta: não foi exatamente isso que Deus fez? Deus absolveu ímpios como eu e você. Se nós estamos em um relacionamento com o Senhor, fomos alcançados por Cristo, Ele absolveu o ímpio e Ele condenou o justo. Ele condenou o Senhor Jesus Cristo. Por isso que esse texto ele vai nos apresentar aquilo que nós dissemos, que pode ser considerado talvez o maior problema das Escrituras. Porque ele nos mostra que Deus é um Deus santo, ele não pode perdoar o pecado sem punir. Ele não pode simplesmente virar as costas para o pecado, simplesmente dizer, tá tudo bem, vamos seguir juntos. Deus não pode dizer isso. Como um Deus santo e justo, o pecado precisa ser castigado. O pecado precisa ser punido. Então, quando nós olhamos para aquilo que as Escrituras nos dizem, nós também entendemos que Deus fez justamente isso. Ele absolveu ímpios como nós e condenou em nosso lugar Jesus Cristo. E é por isso então que a nossa aula hoje vai falar sobre a autossubstituição de Deus. E como então essa doutrina, essa aula de hoje vai nos ajudar a responder perguntas como essa. Por exemplo, como Deus então pode ser justo e ainda perdoar ímpios? Por exemplo, pensa comigo aqui. Um juiz
está ali diante de um assassino confesso e vai proferir a sua sentença. E na hora de proferir a sentença, aquela pessoa começa a chorar, né? Aquele criminoso começa a chorar, dizendo que se arrepende. Agora imagina que o juiz diga assim: tudo bem, meu filho, vá em paz, eu não vou te punir, os seus crimes estão perdoados. Agora a pergunta que fica é: esse juiz seria considerado justo? Não iria ser considerado justo. Então, guardadas as devidas proporções, como que Deus pôde perdoar pecadores, criminosos diante da sua lei, como eu e você, e ainda assim ser justo, ser um juiz justo? Então a doutrina da autossubstituição de Deus vai nos ajudar a responder essa pergunta. Né? Deus não poderia perdoar os pecados de outra maneira? Nos meus tempos de ceticismo, das minhas dúvidas de fé, eu tinha essa pergunta. Se Deus é Deus, Ele não poderia simplesmente ter perdoado o pecado de uma outra maneira? Tipo assim, pronto, está perdoado. Será que Ele não poderia ter feito isso se Deus é Deus? Então, perguntas como essas podem ser respondidas por meio dessa doutrina da autossubstituição de Deus, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre a substituição. Já que nós estamos falando de uma autossubstituição, precisamos entender em si o que as Escrituras nos dizem sobre esse conceito de substituição. Então a definição de substituição, né, é tomar o lugar de alguém, especialmente para levar a sua dor. Tá? Então uma substituição ocorre quando uma pessoa, né, ou alguma outra coisa toma o lugar de alguém para levar a sua dor. Tá? Então isso nós vemos desde o Antigo Testamento. Por exemplo, durante todo o sistema sacrificial, eram-se sacrificados diariamente cordeiros. Então existia certos sacrifícios para certos pecados. Então se eu cometesse certo pecado, eu deveria ir lá e apresentar um sacrifício, né, para que eu fosse absolvido daquele pecado. Para que aquilo pudesse simbolizar que o meu pecado estava sendo punido num substituto. Então, o animal ali, o cordeiro, alguns casos as pombinhas, né? Eles estavam sendo o nosso substituto ali. Eles estavam simbolizando que outra pessoa, no caso, aquele animal, estava levando a punição pelo meu pecado. Então, todo o sistema sacrificial, ele passa a ideia de substituição. Aqueles animais estavam mostrando que o meu pecado estava sendo punido, né, em outra pessoa, em outro ser. Então o sistema sacrificial do Antigo Testamento nos mostra. É claro que a gente sabe que o sangue de animais não pode perdoar pecado, como Hebreus disse. As pessoas ali do Antigo Testamento, elas não eram salvas pelas obras. E os sacrifícios não perdoavam pecados. O sacrifício era um símbolo que apontava para o dia, né, em que Deus proveria um sacrifício definitivo que Ele já proveu em Cristo Jesus, tá? Nós temos também o exemplo de Abraão quando ele vai sacrificar o seu filho Isaque. Diz o texto que Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Ele foi lá, pegou-o e sacrificou-o como holocausto em lugar de seu filho. Então, quando Abraão vai descer o cutelo para sacrificar o seu filho, ele percebe que ele encontra um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Então aquele carneiro é sacrificado no lugar do seu filho. Aquele carneiro foi o substituto do seu filho. Então esse é um conceito de substituição. É eu tomar o lugar daquela pessoa, especialmente para carregar a dor dela. No caso do sistema sacrificial, levar assim o castigo pelo pecado dela. E Romanos 9 também é um exemplo. Paulo diz assim, olha, pois até eu desejaria ser amaldiçoado e separado por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Paulo está dizendo, olha, eu seria assim, eu experimentaria a maldição de Deus se eles pudessem ser salvos. Paulo está dizendo, eu tomaria o lugar deles, para que eles pudessem tomar o meu lugar. Então, são exemplos de substituição que nós temos nas Escrituras. Então veja que esse conceito já vai ficando mais claro. A gente tem essa ideia de substituição durante as páginas das Escrituras. Nós também temos um exemplo disso
na cultura do cinema, na cultura das artes. Por exemplo, no filme do Batman, um dos mocinhos ali daquele filme que lutava pela justiça em Gotham, que lutava para que a lei pudesse ser aplicada, no final, um pouco antes dele morrer, ele vira vilão. Ele endoidece e quer se vingar, e então ele vira vilão. E comete alguns assassinatos. Só que ninguém ainda sabia que ele tinha virado do mal. Ele era o rosto do bem naquela cidade, aquele que lutava pelo bem. E aí então, ele, um pouco antes de morrer, comete alguns assassinatos por vingança. O nome dele é Duas Caras. E então Batman, no final do filme, ele toma a culpa desse homem. Ele diz assim que ele deveria levar a culpa desse homem para que as pessoas não perdessem a fé no bem. Porque se aquele ídolo das pessoas, que era considerado que estava lutando pelo bem, se as pessoas soubessem que ele também havia se corrompido, elas perderiam a fé no bem e na justiça. Então ali no filme, o Batman decide assumir os assassinatos nas costas, em si mesmo, e então ele começa a ser tratado como um bandido, começa a ser perseguido, etc, etc, etc. Então, é um exemplo de substituição. Ele quis levar a culpa pelos assassinatos daquele homem para que as pessoas pudessem, de alguma maneira, continuar crendo de que o bem vence o mal. Mas nós também temos um exemplo lá na Segunda Guerra Mundial, um exemplo real agora, que é desse padre chamado de Maximiliano. Ele foi morto lá no campo de Auschwitz pelos nazistas. Diz a história que alguns homens iriam ser mortos de fome, iriam ficar presos por vários dias sem água, sem comida para morrer. E um desses homens gritou assim, abre aspas, minha pobre mulher e meus filhos que não volto a vê-los, que não vou mais vê-los, fecha aspas. O padre, então, naquele momento, já estava ali no campo, ele se compadece e ele pede para tomar o lugar daquele homem. E ele, então, toma o lugar daquele homem e morre alguns dias depois de fome e sede. Então, esse é um exemplo real, depois você pode pesquisar, a história dele, assim, ganhou bastante notoriedade. Então, são exemplos, a gente deu exemplos bíblicos, e agora exemplos que existe isso em filmes e também na nossa vida também real, tá bom? E aí, nós começamos a ver que esse conceito de substituição nas Escrituras também é aplicado para Jesus. Por exemplo, olha o que Paulo diz, pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Então vamos por partes aqui. Pois Cristo, Paulo diz, nosso Cordeiro Pascal. Cordeiro da Páscoa. Você vai lembrar que a Páscoa foi instituída lá em Êxodo. Lá no livro de Êxodo, quando a 10ª praga seria o anjo da morte que levaria todos os primogênitos, os primeiros filhos da terra do Egito, todos eles seriam mortos. Então Moisés diz que para que o povo dos hebreus pudessem ser poupados, os primogênitos pudessem ser poupados, um cordeiro deveria ser morto e um sangue deveria ser passado nas portas. Então o anjo passaria, veria o sangue e não mataria o primogênito daquela casa. Então Paulo aqui, ele diz que Cristo é esse nosso Cordeiro Pascal. É aquele, por assim dizer, que desvia o anjo da morte de nós. É aquele que nos marca com o seu sangue. Então esse conceito de Páscoa já traz essa ideia de substituição. E Paulo ainda diz que foi sacrificado. Ele traz então toda a linguagem do Antigo Testamento, toda aquela linguagem de sacrifícios que eram feitos no lugar do pecador. Paulo diz então que Cristo é esse sacrifício, é o sacrifício enviado por Deus, é o sacrifício assim, de uma certa maneira, é o único sacrifício verdadeiro, aquele que verdadeiramente expia pecados, aquele que verdadeiramente tira a culpa das pessoas pelos quais ele está sendo oferecido, tá bom? Então, toda essa linguagem de Paulo traz esse conceito de substituição, que Cristo então foi sacrificado em nosso lugar. Por exemplo, a profecia talvez mais famosa a respeito de Jesus, em Isaías 53, diz assim, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Jesus Cristo tomou sobre si
sobre ele as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas dores, não as dele, as nossas. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, porque ele não transgrediu. Ele foi esmagado por causa de nossas iniquidades, porque ele nunca pecou. O castigo que nos traz a paz, o castigo que deveria cair sobre mim, estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos curados. Então ele diz que por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, e quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, e assim por diante. Então Cristo foi oferecido como uma oferta pelo pecado. Ele foi o nosso substituto. Ele carregou o nosso castigo, as nossas dores, todas as consequências dos nossos pecados, todas as consequências com relação a Deus foram colocadas em cima de Jesus Cristo. Então, ele é o nosso substituto. Por isso que o conceito de substituição ele é extremamente bíblico. Porque Cristo tomou as minhas iniquidades, as suas iniquidades e transgressões sobre ele. Mas por quê? Por que Cristo teve que nos substituir? Muitas vezes a gente não consegue responder essa pergunta. Por que Cristo teve que vir e morrer? Olha só o que Paulo diz em Gálatas capítulo 3. Ele diz assim, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Então o que ele está dizendo aqui é que eu e você e todos aqueles que ainda não se submeteram ao senhorio de Cristo estão debaixo da maldição da lei. Estão debaixo da maldição da lei. E a maldição da lei aqui é estar debaixo do desfavor de Deus, da ira de Deus, estar afastado de Deus. Quando nós olhamos as bênçãos e as maldições da aliança lá no livro de Deuteronômio, nós vemos isso. Se não guardassem a lei, os judeus, os israelitas naquele tempo, experimentariam o desfavor de Deus, o castigo de Deus. Então, quando a Bíblia diz que nós estávamos debaixo da maldição de Deus, significava que nós estávamos debaixo do desfavor de Deus. Nós estávamos carecendo, como Paulo diz em Romanos 3, 23, que todos pecaram e carecem, estão destituídos da glória de Deus por causa do nosso pecado. Por causa do nosso pecado. Porque está escrito que maldito é todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. Então eu posso, é impossível, mas eu posso obedecer ainda, em hipótese, 99,999%. Falhei em um ponto, eu já sou culpado. Porque Deus é santo e justo e perfeito. Ele não pode abaixar o padrão. Vai contra o seu próprio caráter. Então nós estávamos debaixo da maldição da lei. Nós estávamos debaixo da maldição da lei. Eu gosto muito de um hino do cantor cristão que ele diz assim: mas um dia senti os meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Então ele diz que um dia os olhos dele se abriram e ele viu o castigo da lei sobre ele. Que castigo é esse? O afastamento de Deus, a ira de Deus, o desfavor de Deus. E ele diz que ele percebeu isso. Então correu para Jesus e encontrou refúgio nele. Porque então Jesus Cristo, ele tomou essa maldição em nosso lugar. E quando nos submetemos a ele, essa maldição agora é tirada de nós. Nós agora experimentamos o favor de Deus. Deus é propício a nós. A ira de Deus é desviada de nós. Então é por isso que Cristo teve que nos substituir. O nosso pecado exigia punição. O nosso pecado exigia punição. Vamos falar um pouquinho agora sobre o nosso substituto. Tá? O nosso substituto é Jesus. E nós sabemos que Cristo é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, em algo tão maravilhoso que nós não conseguimos entender, quando chegou a plenitude dos tempos,
ela assume, o Deus Filho assume uma natureza humana. E a partir dali, então, ele é plenamente homem, plenamente Deus. Duas naturezas distintas em uma só pessoa. Nós não conseguimos entender isso plenamente. Apenas nos ajoelhamos e dizemos: nós cremos, Senhor, aleluia. Então, o nosso substituto era perfeitamente Deus e perfeitamente homem. E por que Cristo precisava ser homem? Por que Cristo precisava ser homem? Primeiro, para nos representar e pagar pelas nossas falhas. Veja, foi a raça humana que pecou. Foi o representante do ser humano que pecou. Logo, um ser humano também precisava pagar. Um ser humano precisava carregar essa culpa. Um ser humano precisava levar o peso, as consequências dessas falhas. Então, como nosso primeiro pai era quem nos representava, era um ser humano, né, Adão, também nós precisaríamos de outro que nos representasse, que fosse também perfeitamente, plenamente humano. Então, por isso Cristo precisava ser plenamente humano. E existem várias implicações disso. Então, ele foi plenamente humano para que ele pudesse obedecer à lei em nosso lugar. Um anjo obedecendo à lei em nosso lugar, bem mais fácil do que um homem. Mas ali, plenamente homem, Jesus obedece à lei em nosso lugar, para colocar sobre nós a sua justiça. Jesus, então, agora se compadece de nós, porque ele não apenas sabe pelo que nós estamos passando, mas ele se identifica. Ele foi cuspido, ele foi menosprezado, ele sofreu, ele se alegrou, ele se identifica conosco, ele se compadece. Hebreus vai dizer que temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Por quê? Porque ele viveu essa vida como também plenamente homem. E também a Bíblia vai dizer que ele é o nosso exemplo. Nós devemos então também seguir os passos de Jesus. Então Cristo, nosso substituto, precisava ser homem porque somente o homem poderia pagar pelas nossas falhas. E por que Cristo precisava ser Deus? Primeiro, para nos dar a salvação e para arcar com as consequências dos nossos pecados. Então, primeira parte, para nos dar a salvação. Jonas capítulo 2, lá no livro do profeta Jonas, ele diz que a salvação pertence ao Senhor. O que ele está dizendo? Que somente Deus é quem dá salvação. Somente é Deus quem salva. A Bíblia diz no Antigo Testamento que Redentor era um dos nomes de Deus. Nosso Redentor é o seu nome desde a eternidade. Então, a salvação é algo que somente Deus, é uma prerrogativa de Deus, só Deus pode dar. E também o texto de Isaías, o livro de Isaías vai nos dizer, em alguns momentos, que Deus não compartilha a glória dele com ninguém. É por isso que é uma heresia a doutrina que diz, por exemplo, doutrinas que dizem que Jesus Cristo é o nosso Salvador, mas não creem que ele é divino. Por isso que nós abominamos esse tipo de doutrina. Nós rejeitamos esse tipo de doutrina, porque ela está dando a glória da salvação, de ser um Salvador, para alguém que não é Deus. E a Bíblia diz claramente que a salvação pertence ao Senhor e ele não compartilha sua glória com outra pessoa, com outro qualquer. Por isso que também o nosso substituto precisava ser Deus. E além disso, para arcar com as consequências dos nossos pecados. As consequências dos nossos pecados eram infinitas, meu irmão. Infinitas. Nós pecamos contra um Deus infinito, logo as consequências são infinitas. Por isso que todos aqueles que não correrem para o refúgio de Jesus experimentarão uma eternidade pagando pelas consequências dos seus pecados. Por quê? Porque pecaram contra um Deus eterno. Porque eu e você pecamos contra um Deus infinito, eterno. Então, somente Deus mesmo poderia suportar tamanho castigo. Nós somos finitos. Se fosse simplesmente apenas um homem ali, ele não suportaria tamanho castigo. Somente o próprio Deus, alguém plenamente Deus, também poderia suportar tamanho castigo. Por isso aqui uma autossubstituição. Deus mesmo, que se fez carne em Jesus Cristo, carregou a punição pelos nossos pecados. Deus Filho carregou a punição
pelos nossos pecados. Seguindo, a Bíblia então vai dizer que Cristo nasceu e viveu por nós. Ele foi o nosso substituto desde quando ele nasceu. O texto de Gálatas diz que quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei. Então Cristo, ele nasceu e viveu por nós. Jesus foi o nosso substituto desde quando ele nasceu. A sua vida em perfeita obediência é computada a nós também. Ele também foi crucificado por causa dos nossos pecados. 1 Coríntios 15 diz isso. É que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Também Cristo ressuscitou para a nossa justificação. Cristo ressuscitou para o nosso benefício. Romanos 4,25 diz que ele foi ressuscitado para a nossa justificação. E João capítulo 14 diz também que Jesus subiu ao céu para nos preparar lugar. Então tudo isso, toda a vida de Jesus, ele fez como nosso substituto. E até hoje ele está preparando lugar para nós. E a nossa vida está escondida com Cristo, está lá com ele. Então, esse é o nosso substituto. Ele não apenas nos substituiu ali, assim, a sua obra não é resumida apenas à cruz. Ela é central, essencial, mas não é apenas ali. Toda a vida de Jesus foi uma vida de substituição. Tá bom? Agora, como que nós podemos responder aquela primeira pergunta? Como que Deus ele pode ser justo e ainda assim justificar o ímpio? Olha só o que Paulo diz em Romanos 3. Diz assim, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu, Jesus Cristo, como sacrifício. Olha só a linguagem aqui. Como substituto pelas nossas culpas, como sacrifício para propiciação, assuntos das próximas aulas, mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, Deus havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, antes de Cristo, mas no presente demonstrou a sua justiça. Agora, Paulo resolvendo a pergunta, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então Deus, ele pode justificar o ímpio e ainda assim ser justo, porque ele puniu o pecado em Jesus Cristo. Ele demonstrou a sua justiça por meio do sacrifício de Jesus. Por meio do sacrifício de Jesus. Então é por isso, nós lemos em Números 14, que Deus perdoa o pecado, mas não deixa impune. Por que Deus então pode perdoar o pecado? Porque ele puniu o pecado em Jesus. Ele puniu o pecado em Jesus. Então essa é a resolução. Deus ele pode ser justificador e ainda assim justo, porque Cristo carregou a culpa, as consequências do nosso pecado. Tá bom? Então é isso que a Bíblia vai nos dizer. A Bíblia vai nos falar dessa doutrina da substituição. Vai nos dar exemplos de pessoas que tomam a culpa de outras. E vai nos dizer que o próprio Deus, então, a segunda pessoa da divina e santíssima Trindade, se faz homem, assume uma natureza humana e então vai para o nosso lugar, vive essa vida em nosso lugar, morre em nosso lugar, carrega a culpa em nosso lugar. E por isso, então, é a autossubstituição de Deus. O problema do homem era tão grande que somente o próprio Deus poderia resolver. E Deus, então, vem e resolve o maior problema de todos nós, que é a privação da sua glória, que é estarmos destituídos da sua glória. E por causa disso, por causa de Jesus, ele pode ser considerado justo e justificador. Tá bom? Então essa é a doutrina da autossubstituição.
Vamos pensar em algumas aplicações para nós aqui. Acho que a primeira aplicação é profunda humildade. Sabe por quê, meu irmão? Porque isso nos mostra que a salvação ela é totalmente uma obra de Deus. Totalmente uma obra de Deus. Nós não temos participação. Nós somos aceitos simplesmente pela obra de Jesus. Nós não podemos oferecer nada que vai nos fazer mais bem aceitos ou menos aceitos. É somente pela obra de Cristo. Mesmo depois da salvação, nós sempre seguiremos sendo aceitos somente pelo sangue de Jesus. Isso deveria baixar a nossa bola. É por isso que Paulo diz, quando ele vai falar da salvação de Deus, que é uma prerrogativa divina, ele diz: aonde está o orgulho? Aonde está? Não tem ninguém que possa se vangloriar. Ninguém, porque todos nós estávamos debaixo da maldição do pecado, e Deus então vem e faz um caminho, propicia um meio, para que nós pudéssemos então sermos trazidos à sua mesa. Quando eu olho para a minha vida, eu vejo, não tem como ser a obra da minha mão. Não tem como eu olhar e dizer que estava dependendo de mim. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou. É Deus que alcançou meu coração. É Deus que mudou a minha vida. É Deus que fez tudo por mim. É Cristo que viveu essa vida perfeita por mim e carregou cada um dos meus pecados. Por isso que essa doutrina da autossubstituição, ela precisa nos levar à humildade. Uma outra aplicação aqui, meu irmão, é que nós devemos proclamar o evangelho verdadeiro. Sabe, a gente tem tanta tendência de mudar alguns aspectos do evangelho, mas nós precisamos pregar o evangelho verdadeiro. O evangelho que diz que esse mundo está debaixo de uma maldição, que esse mundo está debaixo das consequências do pecado, que pessoas que ainda não reconhecem, não se submeteram ao Filho, sobre elas permanecem a ira de Deus. E que Cristo então veio e toma o lugar de pecadores como nós, nos substitui, para que nós pudéssemos então viver, para que nós pudéssemos então sermos chamados e adotados na família de Deus. Veja o que esse autor diz: muitas religiões ensinam que precisamos nos reformar, e algumas até oferecem os 3 grandes propósitos que devemos imitar: Abraão e Moisés, judaísmo; Maomé, islamismo; Buda e o Dalai Lama no budismo; Confúcio no confucionismo, e etc, etc, etc. Mas uma única religião, o cristianismo evangélico, ensina que alguém já em nosso lugar viveu essa vida perfeita, e tomou sobre si o castigo que nós merecíamos por todos os nossos pecados. E terceiro, atingiu uma vida ressurreta e status exaltados, para que estejamos, falando espiritualmente, já sentados à destra de Deus. Olha o que ele está dizendo. Todas as outras religiões dizem assim: faça isso, isso, isso para você se aproximar de Deus. E infelizmente muitos cristãos ainda vivem assim. Muitas igrejas ditas evangélicas ainda falam assim. Mas o cristianismo verdadeiro diz totalmente o oposto. Ele diz: olha o que Cristo já fez para que eu e você pudéssemos nos aproximar de Deus. Nós não podemos ser aceitos, não podemos subir de degrau diante de Deus ou descer por causa do nosso mau desempenho. Não podemos. Pela fé em Jesus, nós já estamos plenamente seguros nas mãos de Deus. Esse é o evangelho verdadeiro. Não é o evangelho que diz: faça isso, 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 isso para que você possa se aproximar de Deus. O evangelho verdadeiro diz: olha o que Cristo já fez para que você pudesse se aproximar de Deus. Então tenha fé em Cristo. É somente pela fé nele. Tá bom? Então isso precisa estar bem distinto na nossa mente. O evangelho verdadeiro diz isso. Cristo já fez tudo para que a maldição de Deus pudesse ser desviada de nós e para que nós pudéssemos nos aproximar dele. Uma terceira aplicação, meu irmão, é lembrar que agora nós temos uma nova identidade. Paulo, ele diz assim:
Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Agora ele diz: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também fez de você herdeiro. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Então Paulo está aqui dizendo para os Gálatas que eles já tinham a posição de filhos, de herdeiros de Deus. Essa é a minha e a sua identidade agora, se nós já estamos em comunhão plena com o nosso Deus. Nós somos filhos de Deus, essa é a nossa identidade. E se nós já estamos firmes, com a nossa identidade firme em Deus, nós vivemos uma vida muito mais plena, feliz e alegre, porque a única pessoa que importa aquilo que ela pensa de nós é Deus, e nós já sabemos o que Ele pensa de nós. Somos seus filhos, amados em quem Ele se compraz. Nós somos já filhos, assentados à destra de Deus, não por nós mesmos, mas porque Jesus está lá. Ele é o nosso substituto. Então, quando nós entendemos que a nossa identidade mudou, nós não somos, a nossa identidade não é mais adúltero, mentiroso, não é mais essa a nossa identidade. A nossa identidade agora é filhos, filhos de Deus. Filhos de Deus. Uma outra aplicação aqui, meu irmão, é submeter tudo a Jesus. Veja, se Deus fez tudo por mim, sem nada de mim, agora eu quero oferecer tudo que eu tenho. Eu quero, porque olha de onde Ele me tirou. Do desfavor de Deus. Da ira de Deus. Eu não conhecia esse Deus maravilhoso. Eu não poderia correr para os braços desse Deus e orar a esse Deus e louvar a esse Deus. Eu não poderia ter um relacionamento com esse Deus se não fosse por meio de Jesus. E o que Jesus fez por mim? Tudo, do início ao fim. Ele proveu toda a minha salvação, desde do meu chamamento, desde a eleição até a minha glorificação, até a minha vida eterna. Tudo é por causa de Jesus. Agora eu te pergunto, o que é que nós não poderíamos dar em troca a Ele? Deus quer o nosso coração. Deus quer tudo de nós. Então, meu irmão, se Ele fez tudo isso por mim, eu quero dar tudo para Ele. Tudo para Ele. Abandonar uma coisa ou outra, sofrer isso ou aquilo, isso tudo não se compara àquilo que Jesus Cristo sofreu por mim. Aquilo que Jesus Cristo sofreu por mim. E uma última aplicação é: lembre-se disso em sua vida cristã. Sempre lembre-se, meu irmão, que tudo diz respeito a Cristo. Sabe por quê? Porque muitas vezes na nossa caminhada cristã, quando nós falhamos, nós tendemos a pensar que a nossa posição de Deus pode mudar. Nós achamos que a nossa posição diante de Deus pode mudar. Que Deus pode nos amar mais se a gente se esforçar bastante e que Deus pode nos amar menos se a gente falhar. E quem vive uma vida assim, vive uma vida como escravo, tentando aplacar, tentando agradar a Faraó. Mas não é isso que as Escrituras nos dizem. Deus nos ama, ponto. Somos filhos, ponto. Nada pode mudar. Nada pode mudar isso. Nós precisamos ter isso bem claro na nossa mente para que quando nós formos nos santificar, caminhar na santificação, quando falharmos, não entrarmos em profundo desespero e quando conseguirmos vencer, o orgulho não tomar conta da nossa mente. Porque tudo, a minha posição diante de Deus, depende tão somente da obra de Jesus. Isso me dá mais estabilidade, me dá mais segurança, me faz entender que Deus agora é propício a mim. Ele não está mais irado, mais bravo, mais carrancudo comigo. Ele não é mais um Deus que está contra mim. Quando eu entendo isso, então a minha vida cristã se torna mais prazerosa e mais estável. Devo me lembrar que tudo isso, toda a minha vida, todas as bênçãos espirituais que eu tenho, salvação,
tudo isso foi mérito e é mérito de Jesus Cristo, o meu substituto, o seu substituto. Para terminar, eu gostaria de citar um hino que eu gosto muito. Ele diz assim: o trabalho de minhas mãos não podem cumprir as exigências da lei. Poderia o meu zelo não conhecer descanso. Poderiam minhas lágrimas fluírem para sempre. Olha o que ele está dizendo. Olha, eu poderia ser o cara mais zeloso do mundo, o melhor dos fariseus do mundo. Poderia minha lágrima de desespero, de tristeza fluírem para sempre. Eu poderia chorar por toda a eternidade. Mas ele diz, nada disso poderia apagar o pecado. Nada disso. Porque eu não consigo cumprir as exigências da lei. E se eu falo em um ponto, eu sou culpado de todo o resto. Nada disso pode apagar o pecado. Somente tu, Jesus, deve salvar. E tu somente. E qual é a resposta dele diante disso então? Ele diz assim: nada trago em minhas mãos, somente a tua cruz me agarro. Nu venho a ti para vestir-me, desamparado busco a graça em ti. Sujo eu corro até a tua fonte. Lava-me, Salvador, ou eu morro. Olha que maravilhoso isso. A resposta dele é dizer: Senhor, vem me lavar, eu estou nu, eu vou a ti para vestir-me. Eu estou desamparado, eu busco a graça em ti, eu estou manchado, eu busco até a tua fonte para que eu possa ser lavado. Então lava-me, Salvador, ou morro. Essa é a nossa resposta diante disso. Nós não conseguimos cumprir nada, meu irmão, pela nossa própria força. Nada. Somos chamados a nos agarrar somente em Jesus Cristo, a cruz dele, que é o nosso substituto, que pagou o preço por nós. E somente então, ao focarmos nisso, ao saber que ele levou a nossa culpa, ao saber que ele levou a nossa vergonha, a nossa dor, levou os nossos pecados, nós podemos então encontrar a graça e viver essa vida cristã para a glória dele. Então, que isso possa nos fazer amar mais a Jesus. Que isso possa nos fazer amar mais o nosso Salvador. Porque ele fez tudo por nós. E agora queremos dar tudo por ele. Que Deus te abençoe, meu irmão. Espero que essa aula tenha falado ao seu coração. E até a próxima.